Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para poder falar de algo aproveitável, aplicável na sua vida. E eu queria compartilhar com vocês aqui um texto que está em Abacuque. É um rapaz ousado, Abacuque é um rapaz ousado. Profeta também, categoria dos profetas menores. Tá muito próximo ali na Bíblia, na posição da Bíblia, do texto que a gente compartilhou de Zacarias, tá? É um livro relativamente pequeno, mas cheio de ensinamentos para nós, né? E o texto específico que a gente vai trabalhar aqui é o capítulo 2, o versículo 1, tá? Mas antes da gente começar os comentários e as aplicações práticas, eu não posso deixar de pedir aqui para você se inscrever no canal, deixar seu like já de agora, assim. Aí você assiste todo o vídeo. Se você não gostar, você tira o like ou você dá o dislike, tá bom? Por que eu tô pedindo isso agora? Porque é isso que vai ajudar o nosso canal a crescer na plataforma. YouTube é uma é um algoritmo, é uma inteligência artificial, de certa forma. Ele percebe os movimentos, os cliques, os textos. Então, quando você se inscreve, você dá o like, o dislike e comenta no vídeo, a plataforma entende isso como interações e vai engajando a gente. E o nosso objetivo aqui é crescer para poder alcançar quanto mais pessoas possíveis, tá? Para que mais vidas sejam impactadas pela mensagem. E não só impactadas, mas transformadas também, né? Beleza? Combinados? Então, ó, se inscreve aí. Pã, botou o likezinho, tchau, joinha. Espera o final do vídeo, não gostou, tchan, dislike ou tira o like, tá tudo certo. E aí você faz seu comentário, se você concorda, se você discorda, se você quer que eu fale de um outro texto, que eu complemente mais, fique à vontade aí para fazer o comentário se você quiser. Se quiser mandar um salve para sua tia, para sua mãe, pro seu primo, também pode. Tá liberado os comentários aí, tá? Então vamos trabalhar o texto um pouquinho. Como eu falei, Abacuque é um rapaz ousado, profeta menor ali, na categoria menor, né? Pelo tamanho do texto, pelo tempo que ele profetizou, mas não que ele seja menos importante como valor de texto inspirado, né? Tem o mesmo valor de todos os outros profetas. Isso é uma categorização diferente. Mas é um menino ousado, viu? Porque olha o texto que a gente vai observar aqui. Abacuque 2:1 diz assim: E eu me sentarei na torre de vigia para saber qual que é a resposta de Deus sobre os meus questionamentos. Eu imagino até com um queixinho assim, pinado. Rapaz ousado, viu? E é interessante que se a gente for trabalhar o aspecto pessoal de Deus, a gente vê em nós fragmentos ou partículas dessa característica pessoal de Deus. Então eu acho que Deus ele fica contente com essas provocações, sabe? Esse relacionamento ali de troca e ter essa provocação, essa ousadia, me parece que Deus gosta de certa forma, sabe? Até tem um texto que vai falar sobre ser ousado na presença, né? Ao chegar na presença do Altíssimo, que eu não lembro de cabeça agora, mas pode pesquisar aí que tem. Quem souber pode colocar no comentário também, fica à vontade. Mas observando essa característica, né, pessoal,
eu como gestor, assim, e imagino que muitos outros aí que estão me ouvindo, gestores, quando vem um colaborador, um funcionário com uma ideia nova, ou até com uma pergunta que te tira do viés da experiência e provoca você a ter que pesquisar, estudar, se renovar. Pô, eu acho divertido pra caramba. Acho legal pra caramba. Porque aí não fica só aquele negócio de manda e obedece, manda e obedece, manda e faz e tal. Tem um relacionamento, né? Uma troca. Até um caráter de confiança, né? A pessoa se expor com uma dúvida ou com uma ideia. E esse caráter de confiança de que vai ser ouvido, pode ser respondido, pode ser atendido, né? Mesmo que a resposta seja um não, mas vai ter ali sua resposta, né? Pode ter sua resposta. Então, esse caráter pessoal me parece muito agradável, assim, no ponto de vista da pessoalidade de Deus, né? E a gente vê isso aí em alguns personagens da Bíblia, essa ousadia, né? Tipo Josué. Estendeu a mão lá no vale e falou: Sol, para aí, meu. Lua, para aí. Você vê que ele não orou pedindo para Deus, ele mesmo falou assim: para tudo. E Deus, ó, ousado, rapaz, vamos parar aqui o universo inteiro para ele ser atendido aí, para vencer a guerra, né? Então, acho que Deus de certa forma gosta assim dessa ousadia, mas o Abacuque é muito ousado, muito ousado. Porque ele tá num cenário controverso do povo de Israel, bem controverso. E essa frase dele do capítulo 2 é uma continuação do que ele questionou no capítulo 1. E o questionamento é assim: até quando, Senhor, vai ficar desse jeito que tá aqui? E eu não vou entrar muito no contexto aqui para não tomar muito tempo do capítulo 1, mas Abacuque vai fazer uma série de questionamentos que vão colocar em xeque a personalidade e a justiça do próprio Deus. Então ele vem o capítulo 1, por quê? Vários porquês. Terminou o capítulo 1, começa o capítulo 2, ele: eu vou lá na torre de vigia e eu vou esperar qual vai ser a resposta que o Senhor vai me dar. Nossa, como assim, Abacuque? É muita ousadia, rapaz, é muita ousadia. Aí a pergunta é pra você aí que tá me assistindo, me ouvindo. Você já foi ousado alguma vez assim? Questionar um negócio para Deus e falar assim: agora eu vou ali pro meu cantinho e eu vou sair dali só quando eu ouvir alguma resposta de Deus. Rapaz, é muita ousadia, é muita coragem. Mas, se tá na Bíblia, né? Porque Deus achou interessante que isso perdurasse aí por milênios, para chegar até nós essa narrativa, né? Não que isso seja uma doutrina, mas é uma narrativa interessante para a gente trazer aqui para o nosso dia a dia. E aí o interessante é que o capítulo 2 é Deus respondendo. Então, gente, qual que é o aprendizado aqui? Faça suas petições, seus questionamentos, mas pare para ouvir. Pode ser até ousado, como o Abacuque, né? Foi aqui. Mas pare para ouvir a resposta. E às vezes, nem sempre a resposta é o que você quer. Mas Deus vai trazer uma resposta. Só que você tem que estar pronto para ouvir. Disponível para ouvir. É um diálogo. Diálogo é uma pergunta e uma resposta, né? Então, você vai lá como Abacuque, pode fazer seus questionamentos. Pode até ser ousado e falar assim: eu vou ficar aqui até esperar a resposta sair. Mas tem que estar disponível, né? Como ele
e também pronto para ouvir talvez aquilo que você não quer. O interessante é que Deus vai responder boa parte dos questionamentos dele, principalmente quanto à questão da justiça, né? Das injustiças que estavam sendo questionadas por Abacuque no primeiro capítulo, e a promessa de Deus para os injustos, né? Gananciosos e tudo mais. Mas o curioso o curioso é o último versículo do capítulo 2. E aí Deus responde um monte de coisa para Abacuque. Aí no final do capítulo ele vai falar assim: o Senhor está sentado no seu santo templo e toda a terra cale-se diante dele. Tem até uma canção, né? Antiga, que a gente gostava, pra bater palma no louvor, que era cale-se diante dele a terra. Né? Lembra dessa canção? Aí tá o texto que baseia ela, né? Abacuque capítulo 2, último versículo, se não me engano é o 20. Mas diz que o Senhor está lá sentado no seu santo templo, é para a terra se calar. Mandou uma. Ó, beleza, Abacuque, você foi ousado aí, ó. Vou te responder na moral. Não é que você merece, não, é porque eu quero. Vou te responder aí. Mas, ó, o Senhor está sentado no templo, ó. Caladinho. Caladinho, presta atenção no que Deus está fazendo. E aí, turma, temos alguns aprendizados aqui. Primeiro, Deus não é um Deus que não se submete ao questionamento. Pega de novo aí, ó. Deus não é um Deus que não se submete ao questionamento. Ou seja, Deus ele é passível e ele pede que a gente o prove ou questione. Tem alguns versículos, como Malaquias, né? Façam prova de mim. Então ele está ouvindo, ele quer ouvir. Então o ponto aqui, primeiro ponto é: não deixe de questionar, tá? Não deixe de colocar suas dores diante do Senhor, suas dificuldades. Segundo ponto é: seja ousado, né? Deus gosta de certa forma de alguma ousadia, né? Como foi ali o profeta. Fez um monte de questionamento e falou: eu vou ficar aqui só esperando Deus responder. Vou para minha torre de vigia e esperar que Deus responda. Não, é esperar o que Deus tem para me responder, né? Então a segunda lição aqui é: seja ousado, né? Seja coerente também, né? Seja no mínimo coerente, mas seja ousado, tá bom? Faça como o Abacuque aí. Coloque suas angústias aos pés do Senhor, porque Ele é um Deus que tem um ouvido para ouvir, mas tem boca para responder também. E a terceira lição é: você tem se calado para observar o movimento de Deus? E esse acho que é o ponto mais difícil de aprendizado aqui dessa nossa lição de hoje, tá? Porque é muito fácil para a gente murmurar, reclamar. Talvez não tão fácil, mas é mais comum que a gente vá aos pés do Senhor para indagar, para questionar, para colocar em xeque. Às vezes é muito fácil, depois que orou, reclamar porque não ouviu, mas você nem parou para ouvir ou para ler, porque a gente hoje tem a palavra escrita, né? Então podemos ler também, encontrar a resposta na leitura. Não está lendo a Bíblia, não está ouvindo, né? A voz de Deus ali.
Mas o mais difícil é tentar observar o movimento de Deus. E essa percepção, para nós que estamos no momento após a descida do Espírito e a proliferação dos dons através do Espírito para a igreja, onde cada um tem o seu dom, mas tem um dos dons que é muito louvável, que é o dom de discernimento de espíritos. E o discernimento de espíritos é tanto na questão positiva, boa, da luz, ou seja, discernir o movimento do Espírito Santo, ou o movimento que é provocado pelo Espírito Santo. Discernir movimentos que são humanos, puramente humanos, então é emoção, é sentimento, tantas outras características pessoais, né? Ou se é maligno, né? Discernimento de alguma coisa espiritual maligna. Então, discernimento de espíritos, no plural. Então, 3 aspectos aqui básicos: espiritual positivo, espiritual negativo e humano, espírito humano. E aí a gente pode traduzir como emoções, sentimentos, ações humanas, né? Esse dom, um dos mais excelentes, Paulo vai falar lá na frente, em Coríntios 12, e inclusive no final do capítulo, para a gente procurar com zelo os melhores dons. Talvez para o dia de hoje, o século atual, um dos mais relevantes é o de discernimento de espíritos, né? Para tirar do meio da poluição gospel que existe, provocada por alguns, não todos, talvez a minoria, mas é uma minoria que faz muito barulho, muito evidente. Então, tirar dessa poluição aí e extrair as coisas produtivas, coisas boas, doutrinas verdadeiras da palavra, né? E aí esse discernimento de espírito vai te trazer à luz, talvez, o caminho que Deus está fazendo, o processo que Deus está trilhando, que é muito difícil para algumas pessoas, porque não por poucas vezes os processos de Deus vão vir pela aprovação. E a aprovação, meu amigo, é trabalho, é árduo, é uma prova, né? Lembra lá do tempo da escola? Tinha lá a provinha de matemática. Você tem que estudar, né? Tem que fazer exercício e praticar. Pra quando chegar a prova lá, você tirar uma nota boa, não era assim? Na aula de história, tinha que decorar tudo, o texto, os personagens, as datas. Então tem um trabalho, né? E a partir da prova ele vai melhorando ali o potenciômetro. Para os eletrônicos aí, ó, o potenciômetro. O potencial do seu grau de discernimento de espírito e a sua percepção dessa construção de Deus. Então talvez vai chegar a um ponto de maturidade tão grande que quando vir um cenário controverso, talvez como o que Abacuque estava observando, mas ele poderia observar e falar assim: Deus está trabalhando alguma coisa aqui. Então, em vez de questionar e querer uma resposta, e eu vou ser ousado aqui, tá tudo certo nisso aí. Mas tem algo mais excelente, além desses dois aspectos, que é o de questionar e o de ser ousado, e o de ouvir, mas é o de entender que Deus está lá no santo templo, no santo monte dele. Tudo está sob controle dele e a gente pode, pela fé, por intermédio do Espírito, observar a construção que ele está fazendo. E a partir da construção a gente pode aprender muita coisa. Caladinho às vezes. Mas o discernimento e a sabedoria vão te levar a esse ponto. Então, será que estamos todos nesse ponto? Eu duvido. Talvez pouquíssimos estão nesse ponto para olhar e refletir sobre o último versículo do capítulo 2 de Abacuque, que diz assim:
cara, tá tudo bagunçado, tá tudo controverso, mas Deus tá lá. Ele existe, ele tá lá no santo monte dele. Então, pela maturidade aqui, eu nem preciso questionar. Eu vou me calar, porque ele sabe o que ele tá fazendo. Rapaz, é um nível de maturidade muito grande isso. É um nível de percepção muito grande. Um nível de discernimento espiritual muito grande. Você parar num cenário de crise, avaliar e entender o movimento de Deus com essa questão. Tô falando mais no cunho pessoal, tá? Talvez a gente não tenha a visão completa do âmbito geral, sei lá, da sua família, do seu bairro, da nossa nação, ou do mundo como um todo. Talvez isso seja muito abrangente e não coubesse na nossa mente, mas no cunho pessoal, talvez a gente consiga chegar nessa maturidade e se calar no sentido de só questionar por questionar, sabe? Mas talvez dialogar com Deus e se colocar na posição de espectador e falar assim: oh Deus, tô entendendo mais ou menos o movimento que está acontecendo aqui, que o Senhor está fazendo. É isso mesmo que o Senhor está fazendo? É esse objetivo mesmo? Que parece que eu estou interpretando assim? Você entende que a fala muda aqui, né? Nessa perspectiva. E aí a conclusão do livro vai para o famoso texto de Abacuque, né? Que a gente até canta e tal. Ainda que a figueira não floresça. Um dia eu posso entrar mais no aspecto de cada elemento que Abacuque vai falando, relacionando a problemática do contexto da época dele. Mas me parece que no capítulo 1 ele questiona um monte de coisa. No capítulo 2, Deus rasga o verbo respondendo boa parte das coisas que ele perguntou e outras, talvez no contexto sim, respondendo também, mas diretamente ou indiretamente ali. Mas o último versículo fala assim, ó: você tem que entender que Deus está no Santo Monte. Você, cara, ó, quieto. E aí, meu amigo, capítulo 3, Abacuque acho que cai em si, fala assim: ainda que tudo isso aqui não aconteça do jeito que eu quero, eu vou me alegrar no Senhor. E aí o que a gente entende do texto é que Abacuque entendeu o recadinho do capítulo 2. Que o segredo é confiar em Deus ao ponto de se alegrar nele, mesmo que a situação pareça totalmente controversa à nossa expectativa. Tá bem, pessoal? Então essa é mais uma lição. Tem alguns aspectos interessantes que a gente aprendeu aqui. Se você chegou até aqui, como eu falei, não gostou, pode tirar o like. Gostou, deixa aí quietinho. Deixa ele aí paradinho. E tá tudo certo. Faça seus comentários, compartilhe aí com seus amigos, familiares, com essa perspectiva sobre esses textos. Partindo desse texto principal que a gente trilhou aí, que é o capítulo 2, versículo 1, a ousadia do menino Abacuque, de dizer que eu vou ir para minha torre de vigia para esperar o que Deus vai responder. É muita ousadia para mim, viu? Eu não tenho essa ousadia toda não, viu? A gente chega diante de Deus pedindo muita misericórdia, graça, porque o homem é ousado.
Então é isso, turma. Deus abençoe a todos. Bom feriado para vocês. Espero que estejam bem, passem bem. Seus amigos e família. Se divirtam. Para quem empreende aí, boas vendas, bons negócios. Tem muita gente que fatura muito nos feriados, né? Trabalha dobrado, triplicado. Aos meus amigos vendedores aí que vendam bem, aproveitem bem aí esse feriado para dobrar o faturamento e as comissões. Para quem vai descansar aí, só agradece. E vamos em frente. Deus abençoe.